A Secretaria Estadual do Meio Ambiente divulgou hoje o boletim com números de focos de calor e de fogo no Piauí. A gente vai colocar o mapa aqui na sua tela, já eu chamo o Francisco José para a gente trazer essas informações. Olha, mas esse mapa, que é de hoje, do dia 22, você vê nos pontos já estão espalhados. A maioria aqui no centro-sul do Piauí, 42 focos de calor, que são queimadas, e 82 focos de fogo. Esse vermelhinho aí pintadinho, são 82 ao todo, são focos de fogo, e em laranja os focos de calor. E aqui ao lado os municípios mais atingidos, e a gente tem tanto município aqui na região norte do estado, mas a maioria do centro para baixo, inclusive lá no extremo sul do Piauí, a gente tem ali, por exemplo, Corrente, tem São Miguel da Baixa Grande, tem Santa Filomena, ali na região dos Cerrados. Então, agora a gente vai chamar o Francisco José, sim, para saber como é que está esse combate ao fogo, Previfogo, que é do IBAMA. Ele tem um levantamento diário desses focos e também a gente sabe, Francisco José, boa noite para você, que esse trabalho se intensifica agora. Então, para quem está nos assistindo aí na região centro-sul do Piauí, para quem está acompanhando a gente aqui em Teresina, a gente também tem relato de queimadas, de fogo espontâneo que surge aqui em vários bairros de Teresina. Como é que esse trabalho está sendo feito e que orientações são dadas? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Nádia. Boa noite, telespectadores do Jornal Cidade Verde. Primeiro, como você falou, há um acompanhamento sistemático aqui, direto do IBAMA, no sentido de verificar esses focos de incêndio, focos de calor. São condições que já acendem sinais de alerta e as autoridades ficam exatamente de olho em toda essa movimentação, no sentido de, inclusive, prevenir grandes incêndios aqui no estado do Piauí. Bom, para saber mais como é que as autoridades estão trabalhando neste ano de 2024, eu converso a partir de agora com o Gildênio Souza, coordenador do Previfogo aqui do IBAMA, que dá mais detalhes para a gente a respeito desse trabalho. Gildênio, boa noite. Em 2024, qual é a situação do momento? Já há algum tipo de preocupação em determinadas regiões do estado? Boa noite a todos. Na verdade, o programa de formação de brigadas, ele dá sua continuidade. Estamos aí implementado há cerca de 10 anos. Então, nesse período é um período crítico. Então, temos nossas portarias do Ministério do Meio Ambiente, particularmente a portaria interna do IBAMA, que nos dá as condições autorizativas para se formar um contingente necessário para atuar nessa questão emergencial do combate aos incêndios. Quais são as regiões que mais preocupam a partir desse momento do ano? Bom, na verdade, desde o início do ano, tecnicamente, a gente aborda a região mais problemática, onde tem a sua cobertura de biomassa, que seca rapidamente, e seu adensamento populacional, ainda associado às culturas, ao modo de produção ainda agrícola, seja grande ou pequeno. Então, mediante disso, nós estrategicamente é no sudoeste do estado do Piauí as grandes ocorrências, portanto, a implementação do nosso programa. Quais são as medidas que normalmente são adotadas, via de regra, todos os anos, são tomadas tanto pelo IBAMA quanto pelos demais órgãos envolvidos nesse tipo de controle? Na verdade, a necessidade de uma interagência, né? Então, se fortalecer cada vez mais as atribuições. Então, o problema é comum, o problema é local, é do município, do estado, da União. Então, é se fazer essa força, né? Essa força-tarefa com a questão do sistema de comando integrado, e é necessário fazer isso de uma maneira integrada junto com os outros entes. Bom, diante dessa situação, como é que, por exemplo, as prefeituras, os municípios, que são aqueles em que normalmente, quando se acontece uma situação como essa, de grande incêndio ou incêndio fora de controle, é a primeira porta que se bate. Qual é a situação ideal em relação a que medidas esses municípios podem adotar para estar em sintonia com o IBAMA e com outros órgãos no sentido de evitar desastres naturais? Nesse momento é uma questão emergencial, mas desde o momento o município e o estado vem com a questão preventiva de comunicação. Então, essa necessidade de aproximação da sociedade que ainda faz o uso do fogo, seja o pequeno ou o grande trabalhador que faz o uso do fogo, proprietário rural, ele deve realmente, o Estado, o poder público, se aproximar dessas pessoas que fazem e trazer essa cartilha de comunicação com um sentido preventivo, de manejar realmente o uso correto desse fogo. Claro, provocar incêndio, isso é crime, traz grandes consequências, e o que a gente está colocando aqui são eventos cada vez mais catastróficos e de grande
grande magnitude, com grandes prejuízos, não só ambiental, mas social e econômico. Coordenador, então isso tem a ver diretamente também com a responsabilidade do cidadão em geral, né? Perfeito, o problema de todos nós, não só do poder público, mas como a sociedade. A legislação brasileira permite ainda o uso do fogo, mas uma queimada, um fogo sob controle e permissivo ainda, e autorizativo. Então é trazer essa sociedade que ainda faz uso do fogo para uma questão de educação, para uma questão de aconselhamento e uma orientação técnica de como fazer uma forma correta e não provocar incêndio. Ok, José Souza, muito obrigado pelas informações aqui direto do IBAMA. Então, Francisco José, com esse acompanhamento, Nádia, que já está sendo feito pelo IBAMA e em conjunto com outros órgãos que atuam na área ambiental. Eu volto com você, Nádia. Obrigada, viu, Francisco, pelas informações. Até daqui a pouco com outras informações aqui no Jornal Cidade Verde.